200 anos de sintaxe. Esse livro aqui é de Giorgio Graffi e é um dos livros introdutórios à sintaxe que o professor Chris Land, aqui na Universidade McMaster, na verdade McMaster Divinity College, no colégio de divindade daqui da McMaster, recomendou. Então ele recomendou esse livro, ele recomendou o livro Uma Introdução Crítica à Sintaxe, do John J. Miller, e esse outro livro aqui, do P.H. Matthews. Relações Sintáticas, esses três como os livros introdutórios na área de sintática. Estou pegando esse curso com o Guilherme Nunes e com o Igor Paz, são só dois dos brasileiros que se juntaram a nós e gente de todas as partes do mundo também. Então, está acontecendo agora, no finzinho aqui de 2023. Vamos começar então com esse livro, 200 anos de sintaxe, do Giorgio Graffi. Esses 200 anos, para começar, já não é tão fácil assim definir. Eu não comecei a ler o livro, eu vou ler o livro e é como que um react video a esse livro aqui bem denso de sintaxe. Que 200 anos são esses? Pelo que eu entendi, eu abri aqui basicamente só a tabela aqui de conteúdos, é o século XIX e o século XX. Até onde eu sei. Século XIX e XX, e ele vai passar por três partes. Essa introdução desses 200 anos de sintaxe vai passar por três partes. A parte 1 ele chama da Era da Psicologização da Linguística. Então a linguística mais baseada na psicologia humana. A parte 2 vai falar da Era da Linguística Estrutural. Então não mais psicologia, mas mais uma questão lógico-estrutural. Nem vou dizer lógica, tem mais a ver com a forma, né? Estrutural nesse sentido, mais a ver com a estrutura. E a parte 3, ele vai falar da era das teorias sintáticas. E aí que entra os pressupostos filosóficos, teóricos da linguística, talvez do pós-modernismo, mudando aí as teorias sintáticas. Modernismo e pós-modernismo, né? Eles nunca deixaram de se relacionar. O Chris mesmo diz que o pós-modernismo é o modernismo levado às suas últimas consequências. Pós-modernismo são os pós-modernos usando as técnicas da modernidade para questionar os pressupostos modernistas. Então, é bem interessante, três partes bem claras aqui. A era psicológica, a era formal, né? A era estrutural e a era das teorias. Claro, terminando aqui com o programa chomskiano da gramática generativa, da gramática universal, principalmente da gramática universal. Então é isso, vamos começar a fazer essa jornada aí do século XIX e século XX, e eu vou gravando aqui algumas coisas que me chamam a atenção. Eu, inclusive nessa tabela aqui de conteúdo, deixa eu colocar bonitinho para vocês verem a tabela. Isso, nessa tabela de conteúdos, eu já percebi que há momentos em que o livro foca na questão da lógica e linguística. Isso é um interesse muito grande para mim. Eu tenho muito interesse na área de lógica e eu quero entender como que lógica formal se relaciona com a linguística. Então é isso, ele vai falar de lógica na parte 1, vai falar que houve uma crise na parte do psicologismo e também houve um divórcio da gramática com a lógica. Já aí na parte 1 ele fala desse divórcio, gramática e lógica. Depois ele vai falar na parte 1 ainda, quando ele está explicando o que é sintaxe, que havia um modelo baseado em lógica, mas havia também um modelo baseado em gramática e um modelo baseado na psicologia. Ele vai falar também de três modelos mais para frente, psicológico, gramatical e comunicativo. Tá vendo que já mudou de lógica para comunicação. Já na parte 2, na parte mais da linguística estrutural, ele vai falar de Tesnier, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, francês. Ele é muito influente no trabalho do Chris Land. Chris Land está desenvolvendo um trabalho sensacional, não só em análise do grego bíblico, mas análise linguística, lógico-sintática. Ele está mexendo com Digital Humanities e
contribuição dele vai ser muito valiosa. Ele está lançando o livro dele, não sei se é agora esse ano ou se vai lançar ano que vem, mas é um livro sensacional sobre semântica e sintática, como é que as sentenças, como as frases trazem significado. Como fazer significado com frases, não só com palavrinhas, não só com lexemas. Então é um nível mais detalhado do que a análise do discurso, mas também mais útil do que simplesmente gramáticas baseadas na morfologia, baseada em palavras individuais. Ok, ele vai falar de lógica também, aqui, deixa eu ver, na parte 3, quando ele fala da estrutura lógica da teoria linguística. Ele vai falar também na página, mais ou menos aí na página 390, 96 por aí, ele vai falar de funcionalismo e formalismo, e na página 403 ele vai falar de lógica natural. Então essa aqui é a parte que mais me interessa, então estou animado para ver aqui a parte número 3, quando ele falar de lógica natural. Existe um conceito de lógica gramatical na sistêmica funcional também, que eu não sei se ele vai mencionar aqui. Por último, página 432, a forma lógica, logical form, as noções de forma lógica na página 432. Então, meu interesse pessoal, vamos ver o que ele vai dizer, o que o Graff vai dizer sobre a história da sintaxe e a relação dela com a lógica. E olha que prefácio legal. Ele já começa falando, a gente aprende tanto dos prefácios, né? Que houve um tempo, pelo menos na primeira metade do século XX, que a análise comparativa da linguística era basicamente fonológica e morfológica. Era sobre sons e era sobre as formas das palavras. Acho que tem muito a ver aí com o estudo da filologia, né? E ele fala também de uma tal de ortodoxia chomskiana, e ele está tentando justificar a impressão que ele tem de que o estudo da sintaxe ganhou proeminência, uma proeminência que não tinha quando o pessoal focava só na fonologia e só na morfologia. Então, esse grupo de chomskianos aí faz parte dessa onda de pessoas que estudam e que se importam com a parte da sintática. E dá para ver também que ele está tratando, é uma turma de estudiosos que foca mais no tronco linguístico, na árvore linguística, se é essa terminologia em português, indo-europeia. Então eles estão focando basicamente em línguas indo-europeias, e até mesmo os editores dessa série, porque isso aqui é um livro em uma série, né? Faz parte da série Estudos na História da Ciência Linguística, que é um estudo baseado em Amsterdã, então, na Holanda, e o editor tá no Canadá. Então é um editor canadense, uma série holandesa, e os outros editores e editoras são da Europa em geral. Tem gente também dos Estados Unidos, uma pessoa dos Estados Unidos. E o autor é italiano, Giorgio Graffi. E aí ele fala, né, das pessoas, dos professores da Universidade de Pisa que ajudaram a formar a visão dele. Então, bem interessante. Gosto também que não seja só um livro norte-americano. A gente, às vezes, a academia foca demais nos estudos norte-americanos, e que também não seja só anglófono, né? Que o original desse livro, então, até onde eu sei, é italiano, é uma língua latina, língua romântica, digamos assim, né? Do Romance Languages. Então, muita coisa interessante aqui já nesse prefácio. A última coisa que ele falou, que eu acho interessante do prefácio, é que isso aqui é um livro, não é um livro crítico, ele não é um livro que vai avaliar as diferentes ideias e os diferentes braços da linguística ou as teorias que competem entre si, né? É diferente desse livro aqui, que é um overview, né? Um apanhado crítico. Desse outro aqui também, uma introdução à sintaxe
crítica. Então eles vão dar o parecer deles, enquanto acadêmicos e eruditos. Graf não. Graf vai só resumir. E ele falou aqui que eu evitei quase todo criticismo, né? Eu evitei criticar e evitei avaliar essas ideias que eu estou mostrando aqui. Agora para a introdução. Em termos de metodologia, o Graf está dizendo que ele ficou na dúvida se ele deveria escrever um livro que basicamente tenta reconstruir o clima cultural, o pensamento, a filosofia cultural em que as teorias linguísticas se originaram. Ou se ele deveria fazer um trabalho completamente diferente, que é um trabalho que basicamente vai revelar os resultados pela história da linguística que contribuíram para uma visão de linguística que a gente tem hoje. Vamos dizer que você é chomskiano. Então você poderia traçar a história vamos dizer, de quando é que esses approaches mais úteis começaram a ser desenvolvidos. Então são duas versões bem diferentes de como se fazer história. E ele fala também, está discutindo aqui se linguística é ciência ou se linguística é uma coisa diferente. Eu mesmo tenho as minhas dúvidas. O Stanley Porter diz que a linguística está ali bem no meio, né, das ciências humanas e das ciências sociais. Então, hoje em dia é chamado de ciência, mas ao mesmo tempo o rigor científico da área de STEM, né, STEM Areas de pesquisa, é muito diferente. Então eu considero a linguística mais uma arte, né, mais uma filosofia, e tem muito de filosofia nela, embora haja assim, metodologias rigorosas de como estudá-la. Então vamos ver o que mais que ele diz aqui na introdução. Uma distinção legal é que a decisão desse autor foi de escrever, em vez de uma história geral sobre o pensamento da linguística ou um tratado sobre o desenvolvimento particular de uma técnica, ele resolveu falar da relação da linguística com a psicologia. Então é esse relacionamento que é a linha comum desses 200 anos de sintaxe. E ele fala também que outra relação muito interessante é a relação da lógica. Ele não vai focar na lógica, né? O primeiro foco dele é na área da psicologia, mas eu, como leitor, posso então prestar mais atenção quando ele fala sobre lógica. E tem tudo a ver, a relação da psicologia com a lógica tem tudo a ver com o desenvolvimento das diferentes visões sobre sintaxe e linguística. Então, no meio aí, vamos dizer, de 1850 para frente, era uma versão mais psicologizada da linguística. Tudo era mais focado na psicologia. E então as novas escolas formalistas falaram assim, não, estruturalismo disse não, independente da psicologia da coisa, da linguagem, a gente tem que achar uma forma estrutural, objetiva de analisar a linguística. E aí mais pra frente é que surgiram aí os chomskianos, né, desenvolvendo uma visão que quer casar essas duas coisas. Lógica com como a gente pensa, como a linguística natural do nosso pensamento e da nossa fala se relacionam. Então, bem interessante essa linha. Para terminar essa introdução, então, a gente deve lembrar de 3 nomes. Na parte mais psicológica da linguística, um cara que chama Steinthal. Acho que é. Ele é um nome germânico, né? É um cara aí da Alemanha. O outro cara, que já é da parte estruturalista, é Ferdinand de Saussure, que soa francês, porque ele é de tradição huguenota, né? O Steinthal é judeu, é de origem judaica, esse aqui é de origem protestante, calvinista, Saussure, e ele na verdade era suíço, da Suíça. E por último, então, da lógica simbólica do programa chomskiano, a gente tem Noam Chomsky, que é outro linguista de origem judaica e é estadunidense. Então temos aí Alemanha, Suíça / França e Estados Unidos, unidos aí também por uma origem judaica ou judaico-cristã, protestante. Então é isso aí.